Superman nunca iria ter chance de vencer o Hulk. Essa é uma batalha definitiva entre o Superman e o Hulk. O Hulk de força ilimitada já esmagou entidades cósmicas e quebrou correntes forjadas pelo próprio primeiro firmamento. Já o Superman, o maior símbolo de poder da DC, o herói que desafia deuses e supera o impossível. Mas e se eu te disser que, analisando os feitos mais insanos do Hulk, o Superman nunca teria chance de vencer? Se você acha que o Superman pode resistir, se prepare para poder mudar de ideia. Eu vou te dizer com provas e feitos e mostrar para vocês que o Hulk esmagaria o Superman em qualquer cenário. E não é de hoje que o Hulk ele vem ganhando um status muito grande, um escopo muito grande para a cosmologia da Marvel. E isso envolve não só Diana Hall, famoso Toba, e também a Mãe dos Horrores. Ou seja, o Hulk ele tá assim um grau de nível de poder muito grande. E quando a gente compara ele com entidades cósmicas, não é para querer literalmente upar o personagem, mas sim porque a conexão dele e o que ele já está fazendo com o universo Marvel é algo muito grande. Bom, para começar, a gente tem que saber que o Hulk ele já deu ombros pro poderoso Thor e Hércules, do qual abalou o planeta em uma queda de braços com Thor e segurou os céus para Atlas. Nessa mesma edição, o Hulk ele derrota o Visão, Vampira e o Homem-Maravilha, que são considerados algumas das maiores forças dos Vingadores. Hulk foi capaz de solar a equipe de contingente dos Vingadores, que continha também o Pantera Negra, a She-Hulk, o Motoqueiro Fantasma, Thor, Hulkbuster, Capitão América e Capitão Marvel. A força do Hulk é tão grande que é capaz de machucar o Grão-Mestre Prime, um ser que nunca havia sido ferido antes. O desafiante, que se tornou o Grande Mestre Prime, havia ferido o Grão-Mestre, e quando o Hulk ele foi socado por ele, mandaram então o Hulk de volta por todo o universo. O que o Hulk estava fazendo? Sim, ele estava apenas rindo. O Hulk, enquanto estava no Below Place, com apenas uma palmada, ele forçou o Diana Hall em sua manifestação física a se recuar de sua dimensão. Isso é um baita de um feito, visto que o Hulk é capaz de enfrentar fisicamente entidades que estão além do multiverso. No quesito de fator de cura e resistência, o Hulk ele se destaca em muito, como quando ele se cura e ser cortado em pedaços enquanto permanece consciente o tempo todo. É um jogo chamado God Ball, algo que os Hulks inventaram. Eles pegam um planeta, destroem condensando o núcleo para que fique do tamanho de um pequeno edifício. Esse é o núcleo de um planeta de que estamos falando. O Hulk ele participou e realmente ajudou a fazer uma God Ball e provou ser fisicamente superior a esses seres que regularmente jogam planetas por diversão. Um núcleo, para vocês terem ideia, planetário é extremamente pesado, pois é composto principalmente de materiais muito densos, como ferro e níquel. O núcleo da Terra sozinho pesa cerca de 10 elevado a 24 quilos, o que equivale a cerca de 1/3 da massa total da Terra. Para colocar isso em perspectiva, isso é mais pesado do que todas as montanhas, oceanos e terras combinados na superfície do planeta. E para levantar ou mover algo tão massivo, precisamos então considerar duas coisas: a gravidade do planeta, se o núcleo está no centro de um enorme campo gravitacional, ou seja, se mover o núcleo seria algo como lutar contra toda a gravidade do planeta ao mesmo tempo. A força em números simples seria como erguer o núcleo da Terra, onde seriam necessárias forças de trilhões de vezes maiores do que usada para mover grandes objetos aqui na superfície. Imagine que você está tentando levantar algo pesado, como um carro de 1 a 2 toneladas. Agora multiplique isso por um número tão grande que seria difícil de até imaginar, como então trilhões de vezes. Isso é algo que seria necessário para mexer o núcleo de um planeta como o da Terra. E mesmo que o Hulk ele tenha tido algumas desvantagens na luta contra o Thor, o Hulk ele se manteve contra a força Odin de Thor, o Odin Force ou a Thor Force, né? E o Odin Thor Force, né, a força dele já podia montar e desmontar corpos celestes. E para uma explicação mais breve, corpos celestes são tipos de tijolos, entre aspas, do universo: planetas, estrelas, luas, asteroides e até buracos negros. E eles não são simples objetos, são coisas gigantescas compostas de matéria incrivelmente densas e pesadas, e muitas das vezes com forças gravitacionais enormes, mantendo tudo unido. Por exemplo, um planeta como a Terra é uma bola de 12.742
quilômetros de diâmetro, feita de bilhões de toneladas de rocha, metais e magma. Uma estrela como o Sol é ainda mais absurda, ela pesa cerca de 330 mil vezes mais do que a Terra e tem energia suficiente para sustentar a vida em nosso planeta por bilhões de anos. Agora, imagine a força necessária para desmontar algo assim, camada por camada, e depois remontar em um formato diferente, ou até mesmo criar algo completamente novo. Para fazer isso, você teria que superar a gravidade gigantesca que mantém tudo unido, movimentar massas tão grandes que até mesmo máquinas mais avançadas da humanidade não chegaria perto de conseguir, ter o controle absoluto sobre os materiais mais densos e poderosos do universo, como então o ferro do núcleo de um planeta ou plasma de uma estrela, e se possível, seria como pegar peças de Lego, só que peças têm o tamanho de continentes inteiros e pesam mais do que montanhas. Por isso que a luta do Hulk contra o Thor foi incrível nesse quesito. Recentemente, o Hulk ele também foi capaz de atacar a Senhora Morte, uma entidade abstrata, e logo em seguida ela confirma que o Hulk ele é imortal. E nessa mesma história, a continuação, o Hulk ele enfrenta o Thanos, o mesmo Thanos que pode derrubar Galactus. Hulk ele vence Thanos e ele se mostra capaz de ignorar ataques de energia cósmica, e o Hulk ele também luta fisicamente com o Thanos e acaba vencendo ele. Ele foi capaz de quebrar o Visão, que literalmente um dos Vingadores mais fortes. Bateu no Hulk vermelho com a armadura do Patriota de Ferro antes de drená-lo de sua energia gama. E sim, se você está se perguntando se o Hulk teria capacidade de absorver a energia do Superman, que também é uma espécie de energia, sim, o Hulk ele é capaz de absorver, já que ele é capaz de absorver qualquer tipo de energia, e sua explosão gama já fez Dormammu e Doutor Estranho voar através da realidade e o tempo. E para falar de dois feitos maiores do Hulk recentemente, é Incrível Hulk 2024 e 2025, eu preciso então contextualizar sobre quem é a Mãe dos Horrores e o que está acontecendo tudo com o Hulk e com essa entidade. Vamos lá, a Mãe dos Horrores é uma entidade que surgiu espontaneamente sem intervenção do acima de tudo, Leon Bovol, né? O criador absoluto do multiverso e de toda a existência. Ressentida com o domínio do acima de tudo, o Toa, sobre então a realidade, ela decidiu usurpar a Terra, se escondendo do seu alcance. Determinada a governar, a Mãe dos Horrores criou dois filhos, o seu primogênio e o Udro, o segundo filho, concedido pelo seu propósito de desafiar diretamente o Toa. E quando então o acima de tudo finalmente descobriu a Terra e notou a presença do Udro, a sua reação foi de pura fúria. Pela primeira vez, ele manifestou sua contraparte sombria, o aquele abaixo de todos, que o mutilou Udro e aprisionou a Mãe dos Horrores, né, em uma cela que apenas seu próprio poder poderia abrir. Apesar disso, o primogênito sobreviveu. Mais tarde, ele gerou uma filha, Licana, se tornaria a ancestral todos os Skinwalkers. Reverenciado como então uma deusa, Skana foi então cultuado como um templo sob o que no futuro seria então Las Vegas. E por volta então de 1600 a.C., o primogênito da Mãe dos Horrores mudou-se para então Asíria, onde tomou o controle da cidade de Nínive, com então o apoio de seus irmãos, escravizando a população. Ele utilizou uma criança como hospedeiro, mas acabou atraindo então a atenção do Enkidu, um guerreiro lendário em busca de um desafio digno. Enkidu enfrentou o primogênito, deixando um rastro de destruição até o confronto final. No entanto, o ancião derrotou o Enkidu, assumindo então o controle do seu corpo com o objetivo de libertar a sua mãe. Antes de conseguir-se concluir seu plano, aquele abaixo de todos apareceu novamente, incinerando então o primogênito com então devastadoras chamas de gama, forçando então a abandonar o corpo de Enkidu. O ancião foi então destruído junto então com o guerreiro, ambos consumidos pelo próprio fogo. Seus restos foram então enterrados juntos, permanecendo intocados por milênios. Séculos depois, saqueadores encontraram a tumba de Enkidu, permitindo que o ancião possuísse o corpo de uma das mulheres do grupo. Ele rapidamente eliminou os saqueadores e começou a tramar o seu retorno. Ao descobrir a existência do Hulk, o ancião contactou Pat Ross, oferecendo então a criação de novos corpos humanos em troca da sua ajuda para poder convencer Bruce Banner a abandonar o Hulk. O ancião perseguiu o Hulk incansavelmente, enviando então monstros para poder desafiá-lo. Eventualmente, um Nephilim chamado então de Charlotte, congelada, aprisionou o Hulk, e Beth conseguiu persuadir o Banner a buscar a ajuda do próprio ancião. Em Las Vegas, o ancião derrotou o Hulk facilmente e forçou o Banner a aceitar as suas condições. Como primogênito
da Mãe dos Horrores, o Ancião é uma entidade incrivelmente poderosa. Ele sobrevive por milênios, mesmo sem um corpo físico, pode assumir o controle de outros seres, seja então espiritualmente ou então como um parasita. Ele consegue remodelar corpos hospedeiros à vontade para poder esticar sua forma como uma borracha. Ele é capaz de perfurar o peito do Urikudu e resistir aos ataques do Hulk em fúria. Projeta explosões de energia destrutivas capazes de ferir o próprio Hulk. Consegue também alterar a matéria em sua mente, pode crescer até proporções gigantescas, se movendo também pelo ar em alta velocidade, gerando chamas poderosas do seu corpo. Embora extremamente poderoso, o Ancião tem a sua vulnerabilidade, específicas, que ele precisa tocar diretamente o outro ser para poder possuí-lo. As chamas gama podem queimar e também destruí-lo, sendo então uma ameaça significativa à sua existência. Apesar da sua crueldade e também desprezo pelos humanos, o Ancião mantém a lealdade inabalável à sua mãe, a Mãe dos Horrores, a quem ele busca libertar a qualquer custo. Conforme a aventura do Hulk ele vai ficando cada vez mais indo a fundo nesse mundo sobrenatural, o Hulk ele enfrenta vários monstros poderosos sobrenaturais que estão ligados à própria Mãe dos Horrores. Cada um deles, o Hulk ele demonstra capacidades incríveis de resistência, regeneração, força e também a principal, derrotar todos eles. Uma das lutas mais impressionantes do Hulk é enfrentar a mais velha Nephele, a Frozen Charlotte. Os deuses da Terra sempre foram insignificantes, sobrevivendo apenas por sua irrelevância diante do poder supremo da Mãe dos Horrores. Anos atrás, um deus dos céus liderava o exército dos anjos, incluindo também os Nephilims, belos e graciosos. Entre eles estava então a Nephele, a mais bela, que traiu o desejo do Lúcifer, o portador da luz. Ele prometeu torná-la a rainha no céu após derrubar o trono divino. Encantada, Nephele acreditou, mas Lúcifer falhou em sua rebelião, sendo então expulso para o inferno com seus seguidores. Nephele, mesmo pouco envolvida, foi condenada e também fugiu para a Terra, onde foi transformada em uma criatura monstruosa. Na Terra desolada, Nephele conheceu o sofrimento humano, mas também viu a bondade e inocência. Movida pela compaixão, ela criou um refúgio subterrâneo, um paraíso, digamos assim, vazio e sombrio, onde então preservava as almas dos mortais que a julgava merecedores, moldando seus ossos em bonecas eternas para protegê-las do céu e do inferno. Assim nasceu Frozen Charlotte, que há séculos colecionava almas, enchendo então seus santuários com bonecas de porcelana que guardam os rostos de suas vítimas. Embora Lúcifer ele tenha finalmente encontrado a sua noiva, Nephele deixou de existir. Apenas Frozen Charlotte permanece, uma figura vingativa e distante do anjo que ainda um dia foi. E adivinha, o Hulk ele enfrentou essa entidade, derrotando ela como se não fosse nada. Após o Ancião mostrar mentalmente o quão grandioso ele é para o Hulk e que na imensa escuridão há coisas muito maiores do que o Hulk, e nesse momento que o Hulk ele faz uma das coisas mais absurdas que um personagem pode fazer em força física. O Hulk e Bruce Banner foram para Las Vegas em busca de um lugar profetizado onde Charlie poderia ser ressuscitado, levando então eles ao subterrâneo templo de Lacana, um lar dos antigos cultos dos Skinwalkers. Lá o Hulk ele foi recebido pela própria Elder Dish, que enfrenta o Hulk em combate, enquanto então ela secretamente negocia com Banner pela vida de Charlie. Assim que o Hulk ele foi derrotado, Banner prometeu a carne do Hulk a ela no contrato inquebrável conhecido como Pactum Atenus. A vida de Charlie é salva, mas o Hulk é um prisioneiro, preso nas correntes da eternidade com a runa de Eldritch queimada em seu peito. Acontece que o Hulk estava então preso por uma corrente que foi forjada a partir do próprio primeiro firmamento. Acontece que o Hulk ele quebrou essas correntes na pura força bruta. Isso é absurdo porque as correntes que foram criadas com o poder do primeiro firmamento, a primeira encarnação do multiverso Marvel, esse é um dos seres mais antigos e também poderosos da Marvel, precedendo todas as realidades subsequentes. Como tal, as correntes são um reflexo direto da sua própria supremacia, o que significa que possuem resistência absoluta sobre e também contra qualquer e maioria das forças do multiverso. Essas correntes foram então projetadas para aprisionar o Hulk por Elder Dish, o primogênito da Mãe dos Horrores. Dado então o nível do poder do Elder Dish, as correntes não foram feitas para conter um ser comum, mas sim alguém com força e resistência comparáveis a entidades cósmicas. Elas provavelmente
normalmente possuem resistência a forças físicas extremas, magia, manipulação da realidade e energia cósmica. Isso significa que quase nada do universo comum poderia quebrá-las, e por serem feitas de energia primordial, é plausível que as correntes sejam então autorregenerativas ou pelo menos extremamente difíceis de destruir permanentemente. O Hulk, ele conseguir se libertar das correntes forjadas a partir do primeiro firmamento é um dos feitos mais impressionantes da história do personagem e também demonstra a sua força em um nível meta-universal, colocando ele em uma categoria de força que rivaliza com então alguma das entidades mais poderosas da Marvel. Esse feito também sugere que o Hulk, ao atingir um nível extremo de força, pode manipular ou superar até mesmo as restrições impostas por uma entidade primordial, como então o primeiro firmamento. Voltando então para a história, o Hulk ele também consegue se recuperar e enfrentar a Eldish, a senhora de todas as coisas profanas. O grandão Hulk acabou derrotando com muita facilidade a Eldish. Ela sobreviveu, mas jurou vingança. Acontece que isso também é a prova de que o Hulk facilmente consegue usar a sua força para bater de frente e muito com entidades cósmicas supremas da Marvel. A edição 20 termina com o Hulk se preparando para enfrentar o Varkulak, o pai dos Lordes dos Lobos, considerado uma divindade entre eles, que na edição 21 a gente consegue ver que o Hulk também chega a enfrentar essa divindade. O Deus Lobo ele chega a comer o Hulk, literalmente o Hulk ele se despedaça por inteiro e consegue derrotar o lobo de dentro para fora, ou seja, ele dá uma de Wolverine com falta de cura e vence o Deus Lobo a nível Hulk. Bom, Superman ele tem feitos incríveis, como então mover planetas, até afetar a fonte em alguns casos, mas não há nada que coloque ele acima da capacidade do Hulk de literalmente romper restrições multiversais com a sua pura força bruta. Superman ele tem uma resistência absurda e um fator de cura acelerado, mas ele já foi ferido e também até morto em batalhas contra adversários extremamente poderosos. O Hulk, por outro lado, sempre se recupera de qualquer coisa que atinja ele, tornando um oponente ainda mais difícil de se derrubar permanentemente. Outro ponto essencial é a capacidade do Hulk de se tornar mais forte conforme a luta avança. Diferente do Superman, cujo nível de poder tem um limite baseado em sua absorção de energia solar, o Hulk se torna exponencialmente mais forte conforme fica mais irritado. Não há um teto de força e ele sempre pode atingir um novo nível de poder. Além disso, o Hulk também já demonstrou que sua raiva pode levá-lo a feitos que desafiam a lógica da realidade, como então quando ele fez com o próprio The One Below Hall, recuar da sua própria dimensão com um único golpe. Superman não tem esse tipo de escalonamento infinito de poder, o que o coloca em desvantagem em um confronto prolongado. Superman também pode ter velocidade, poderes diversos e um histórico impressionante de feitos cósmicos, mas o Hulk demonstrou que pode também se adaptar e fortalecer e se regenerar também de praticamente qualquer coisa. As suas lutas recentes mostram que ele já está em um patamar acima do Superman, onde ele pode sim suportar qualquer coisa, e se considerarmos uma luta até a última consequência, a vantagem clara é do Hulk. O tempo só joga a favor dele. Quanto mais ele luta, mais poderoso ele se torna, enquanto Superman pode resistir por um tempo. Eventualmente ele será superado e derrotado pelo Verdão. Superman ele pode ser o símbolo da esperança, mas contra a fúria do Hulk, até mesmo o último filho de Krypton descobriria que há limites para sua invulnerabilidade. E lembrando que se você, assim como eu, quer aprender mais sobre cosmologia, seja então da Marvel, DC ou qualquer outro universo, tá curioso para poder saber como escalonar, como analisar os personagens, aprender mais sobre tudo que envolve a ficção, né? Eu indico a vocês a Anatomia de Batalhas. Nesse e-book vocês vão estar aprendendo como então analisar a cosmologia, como então analisar os personagens, como então analisar tudo que envolve a ficção em si, né? Todos os contextos que se pode ser analisado em uma batalha e também cosmologicamente e também hierarquicamente. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado para vocês não perderem essa oportunidade que eu estou dando para vocês. E você concorda com esse resultado? Concorda com o que eu falei aqui? Diga aqui nos comentários que eu vou estar lendo todos aqui. Se inscreva no canal para ver mais vídeos e deixa o like também, que isso ajuda demais o nosso trabalho aqui. Valeu, falou e até mais.